como cristãos, ter uma mentalidade cristã, uma mentalidade de Cristo. Não podemos valorizar, irmãos, o lixo e nem o luxo. Nós temos que valorizar aquilo que realmente presta, aquilo que realmente é bom, aquilo que realmente é útil. Porque se nós somos uma sociedade que tem como base o judaísmo e o cristianismo, irmãos, nós não podemos deixar que essa revolução cultural acabe com tudo aquilo que nós construímos de bom. Porque o Ocidente construiu muita arte boa, muita música boa, muita coisa boa. Mas hoje, em muitos lugares, estão valorizando aquilo que é ruim e desprezando aquilo que é bom. Aquilo que faz as pessoas crescerem mentalmente. Nós precisamos dizer: Deus tem misericórdia e compaixão. Fora o pecado, irmãos. Fora a imoralidade. Todo mundo faz porque todo mundo faz. Por que você faz? Eu faço porque todo mundo faz. Então todo mundo faz porque todo mundo faz. Por quê? Porque eu sou massa. Eu sou a maçona. Controlada, manipulada. Então, todo mundo faz e eu também faço. Por quê? Porque todo mundo faz. E aí você aprende desde criancinha a fazer o que todo mundo faz. Mas Deus está nos chamando um rebanho para Ele, para fazer aquilo que Ele faz. Amém? Aquilo que Ele faz. A vontade dEle. Não é a vontade da multidão, mas é a vontade dEle. Porque, irmão, sabe que multidão também muda toda hora. A mesma multidão que aplaudiu Jesus, foi a mesma multidão que depois disse: solta Barrabás, crucifica Jesus. Solta Barrabás, crucifica Jesus. A mesma multidão. A multidão muda. Não tem firmeza. Você pega esses Facebook, esse negócio aí, né? Teve um tempo que todo mundo colocou um negócio assim no Facebook. Não lembro o que era. Mas era um negócio assim da coisa gay, da bandeira gay, não sei. Colorida. Hã? Arco-íris, não sei. Todo mundo começou a colocar. Ah, por que você colocou na tua? Você é crente? Ah, porque todo mundo está colocando. Mas você não é um cristão? Mas você não é? É, mas todo mundo está colocando. Eu também coloquei. Será que Jesus ia colocar, irmãos? Não. Jesus não tem bandeira nenhuma. Não, queridos. Mas todo mundo faz. Então, Jesus olhou para essa multidão. E Ele disse: estão errantes, desgarradas e errantes. O que é errantes, irmãos? A pessoa vive errada, erra toda hora, perdeu a trilha, não sabe para onde vai mais, é errante. E é assim que as multidões estão andando, errantes, errante. Mas Deus quer trazer a multidão, porque Deus ama a multidão. Amém, queridos? Deus tem misericórdia, tem compaixão pela multidão. Então nós também precisamos ter compaixão e precisamos ter misericórdia da multidão. E nós precisamos olhar como Jesus e falar que: Senhor, que essa multidão venha para Ti, meu Deus. Senhor, que essa multidão venha para Ti, que essa multidão que estão sendo enganadas, que estão sendo induzidas,
Volte para o Senhor. Venham para o Senhor. Que não continuem enganadas como estão sendo enganadas, mas venham para o Senhor. Outro dia eu vi uma menininha de 14, 15 anos, irmãos, discutindo com um deputado aí, e ela toda cheia de razão, completamente já manipulada pela revolução cultural, que aí se torna tudo papagaio do professor, né? Repete tudo que o professor falou. Não sabe nada. E discutia de um jeito, irmãos. Ela chegou e dizendo assim: eu sou lésbica. Ele falou: tudo bem, você escolhe, você seja o que você quer. Né? Porque ela já falou: tem alguma coisa? Menina, irmã novinha, baixinha. E ela começou a falar, irmãos. E a gente já detecta quem já está contaminado pela revolução cultural marxista. A gente já detecta, porque depois que você começa a estudar isso, irmãos, é muito fácil o palavreado a gente já conhece. Aí eu falei: meu Deus, tem misericórdia, Senhor. Uma menininha tão bonitinha, entendeu? E o pior que ela era burguesa. Você via que ela era burguesa, estudava numa escola particular, mas ela estava defendendo, irmãos, um monte de coisas que são totalmente contrários aos valores cristãos. Totalmente contrários. E defendendo como que se ela tivesse totalmente certa e todo mundo errado, qualquer pessoa que... E os outros aluninhos, todos assim, dizendo... Irmãos, se conhecer realmente o que é isso, se conhecer realmente esse processo de desconstrução, de destruição dos valores judaicos cristãos, jamais ela ia fazer aquilo, querido. Desafiando um homem que tinha uns 40 e poucos anos, e ele ficou na dele, porque vai arrumar encrenca com adolescente, irmão, né? Mas eu disse: meu Deus, o que está acontecendo, Senhor? O que está acontecendo nesse país? O que está acontecendo nesse mundo? É assim, queridos. Mas Jesus olhava com esse olhar. Agora, queridos, ainda que existia a multidão, o olhar de Jesus também era um olhar e uma atenção para as pessoas individualmente. Você imagina que Jesus estava vendo ali uma multidão. Mas ele, além de ver a multidão, irmãos, Jesus sempre olhou para as pessoas individualmente. Jesus, ele tinha muito amor, compaixão por elas, aquelas que buscavam e tinham alguma necessidade. Jesus olhava para as pessoas, ele olhava no íntimo delas. Ele não olhava somente a multidão, mas as pessoas passavam nas ruas, as pessoas estavam nas praças, as pessoas estavam no meio do lugar de compras, ou estavam na beira da praia, e Jesus olhava para elas. Jesus olhava no íntimo delas, no coração delas. O olhar de Jesus sempre foi um olhar penetrante. Lembra quando Pedro traiu Jesus? Negou Jesus, quem traiu foi o Judas. Pedro negou Jesus. E depois ele estava sendo ali perguntado se ele era um daqueles, e ele dizia: não.
E Jesus estava apanhando ali. E de repente, ele negando, e ele olhou e encontrou com o olhar de Jesus. E o olhar de Jesus era um olhar de compaixão, um olhar de amor por Pedro, que estava negando ele, porque estava com muito medo dos soldados romanos. E aquilo ali, irmãos, arrebentou com o Pedro. Arrebentou com ele. Ele chorou amargamente. Porque quando ele olhou o olhar de Jesus, sendo torturado ali pelos romanos, mas Jesus viu Pedro no meio de todo aquele tumulto, no meio de toda aquela confusão. Jesus encontrou o olhar de Pedro, e Pedro encontrou com o olhar de Jesus. Imagina a mente dele, a alma de Pedro, todo o coração dele agora. Como eu posso estar negando o meu mestre? Mas o olhar de Jesus salvou Pedro. Amém, queridos? O olhar de Jesus perdoou Pedro. Renovou Pedro naquele momento. E depois, quando Jesus encontrou com ele, aí Jesus disse: Pedro, tu me amas? Ele disse: te amo. Tu me amas? Te amo. Pedro, tu sabes que eu te amo. Então vai lá, Pedro, apacenta os meus cordeirinhos. Porque Pedro já estava com aquele olhar dentro do coração dele, dentro da mente dele. Amém, queridos? Jesus, querido, olhou para a multidão, mas também olhou para cada pessoa, cada vida. Ele dava atenção para as pessoas, cuidava bem das pessoas, as abençoava, pois cada pessoa era singular. Ou seja, cada pessoa é única. Não existe dois Edmir nesse mundo. Não existe dois Ariel nesse mundo. Não existe dois Felipe neste mundo. Não existe dois você neste mundo. Você é você, singular, é você. Amém, queridos? Nunca mais vai existir um igual você. E Jesus sabia disso. E ele olhava para cada pessoa com esse olhar. Você é singular. Você é singular. Você é uma pessoa única. E ele abençoava. Ele curava. Pois cada pessoa era singular, era especial. Era uma vida. Tinha uma história, uma existência, um conflito e uma necessidade particular. Jesus tinha esse olhar. De olhar para uma pessoa e saber: esse tem uma história. Esse tem necessidade. Às vezes, irmãos, nós não temos essa capacidade de olhar com esse olhar. A gente olha rapidamente, apressados. A gente não consegue realmente ver, muitas vezes, o olhar profundo da tristeza daquela pessoa, da angústia daquela pessoa, do medo daquela pessoa. Mas Jesus tinha isso. E ele fazia isso, querido. Jesus se encontrou com o cego de Jericó, o Bartimeu. No meio da multidão, uma multidão grande. E aquele homem gritava: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim.
Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E no meio da multidão, Jesus ouviu. Não só os olhos de Jesus eram atentos, mas os ouvidos também atentos. E ele tirou o olhar dele da multidão e foi para o cego Bartimeu e o curou e deu vista. Amém, querido? Encontrou-se com as necessidades daquele homem, singular, único, precioso. Jesus foi até ele e ele se tornou totalmente livre da cegueira. Jesus encontrou com Zaqueu, o publicano, um baixinho, que queria ver Jesus, estava desejoso de ver Jesus, mas a multidão estava ali. Tinha a multidão ali também. Mas ele falou, vou subir numa árvore. E subiu na árvore para ver Jesus. E Jesus encontrou com ele. E Jesus falou, Zaqueu, desce depressa, porque eu vou lá para a tua casa, eu vou comer na tua casa, eu vou passar com você lá. Amém, querido? E aquele cobrador de impostos, Jesus foi lá na casa dele. E ele disse assim, olha, de todo o meu dinheiro, tudo que eu peguei, tudo que eu roubei, tudo que eu vou aí estar repartindo, dando àquelas pessoas que precisam. E Jesus disse, olha, houve salvação nessa casa. Amém, querido? Houve salvação nessa casa. Olha só, querido. A mulher com fluxo de sangue, já tinha procurado tudo quanto é médico, e o sangue descia, e descia, e descia. Ela não sabia mais o que fazer. E ela viu Jesus, mas ela também viu uma multidão. E ela começou a entrar no meio da multidão. Você sabe que a multidão às vezes atrapalha, irmãos. Mas ela foi no meio da multidão. E quando ela chegou perto de Jesus, ela tocou nas vestes de Jesus. E Jesus parou e disse, alguém me tocou. Porque de mim saiu virtude. E ela disse, fui eu, Senhor. Eu te toquei. E naquele instante, ela foi totalmente curada. Amém, queridos? Porque Jesus se encontrou com ela, com a história dela, com a vida dela, com a necessidade dela. Existia uma multidão, mas no meio da multidão tinha uma mulher totalmente necessitada. E Jesus encontrou. Sabe, querido, às vezes nós não conseguimos entender que Jesus é assim, que faz assim. Muitas vezes você está na igreja, está aqui e diz assim, olha, eu estou aqui na igreja, mas eu me sinto tão sozinho. Eu me sinto só. Me sinto só. Tem tantas pessoas aqui, mas eu me sinto só. Mas Jesus está dizendo, você não está só. Eu estou te vendo. Eu estou com você. Eu conheço você. Eu conheço as suas necessidades, os seus problemas. Eu vejo a multidão, mas eu vejo você. Eu sei o teu nome. Eu sei quando você se deita e quando você se levanta. Eu conheço as suas tribulações, as suas dores, as suas tristezas, as suas angústias. Eu conheço, eu sei. Por isso, confia em mim. Confia
em mim. Amém, queridos? E assim, irmãos, ele foi encontrando. Ele estava na sinagoga, e na sinagoga entrou uma mulher assim. Há 18 anos ela estava assim, corcunda, uma enfermidade, um espírito maligno. E Jesus viu. Tinha muitas pessoas ali, mas Jesus viu. E ele colocou a mão nela. E ela ficou ereta e ficou curada. Amém, queridos? Jesus vê a multidão, mas ele vê as pessoas individualmente também. Na sinagoga também, onde Jesus pregava, tinha um homem com a mão mirrada. Por muitos anos ele estava assim. E ele foi lá para ouvir Jesus. Jesus olhou para ele e disse: tragam esse homem aqui para o centro, aqui, para o meio aqui da congregação, traga ele. E ele veio. Jesus tocou nele, olhando para ele, e ele na hora fez assim, deu glória a Deus. Amém, queridos? Olha só, queridos. Veja como que Jesus era. A mulher foi apanhada em adultério. E a multidão já estava em volta dela. Todos com pedras na mão. E a mulher estava ali desesperada. Porque sabia que ia morrer apedrejada. Foi pega em adultério e essa era a lei. Se adulterou, mate a pedrada. E Jesus olhou para a mulher com grande compaixão e misericórdia. E olhou para todos que estavam em volta, com as pedras na mão. Se agachou, escreveu umas palavras, algumas coisas, e disse: atire a primeira pedra aquele que não tem pecado. Um olhou para o outro, jogou a pedra fora, outro olhou para o outro, e um a um foram saindo. Ficou só a mulher e Jesus na frente dela. E ele disse: teus pecados estão perdoados. Alguém te acusou? Ela disse: não. Eles foram embora. Ele disse: eu também não te acuso. Vá, mas não peques mais. Amém, queridos? Jesus encontrou com aquela mulher. Ela também fazia parte da multidão. Era como ovelha desgarrada sem pastor. E estava vivendo em adultério. Aí ele vai até a beira do poço de Jacó e encontra outra mulher. Essa mulher era a mulher samaritana. Os samaritanos eram praticamente inimigos dos judeus. Um judeu não deveria conversar com o samaritano. E muito mais com uma mulher, não deveria jamais conversar. Os discípulos foram buscar mantimentos e Jesus falou para ela assim: dá-me de beber, estou com sede. Era meio-dia, calor, dá-me de beber. E aí a mulher estranhou, porque um homem conversando com ela, um judeu,
e ela samaritana. Mas Jesus começou a ter uma conversa com ela. Descobriu que ela já tinha tido 5 maridos, e esse que ela estava não era marido dela. Jesus falou com ela, não tinha nem falado nada. E Jesus foi trocando uma conversa com ela. De repente ela disse: olha, você é profeta. E aquela mulher foi totalmente mudada no seu coração e teve uma grande salvação. Saiu correndo, foi para a aldeia dela e foi contar o grande milagre que o profeta Jesus tinha feito na vida dela. Que ele disse tudo que ela era, mas que ela agora estava totalmente salva. Olha o que Jesus faz, irmãos. E a mulher cananeia? A mulher queria um milagre de Jesus. Pediu para Jesus fazer uma cura. E Jesus disse: olha, não é justo eu fazer isso aí para você, alguma coisa para você. Aí ele falou do pai dar o pão para outras pessoas, que ele deveria dar para os filhos, se referindo aos judeus, que ele deveria estar curando os judeus e tal. Ela era uma cananeia, era considerada como uma cachorra, porque essas pessoas eram consideradas como cachorros pelos judeus. Aí ela falou assim: olha só, que tem o seguinte, Jesus. O cachorro, ele fica debaixo da mesa e ele come as migalhas do pão que cai. Então, eu vou ficar aqui debaixo da mesa e vou receber das migalhas. E Jesus disse: eu nunca vi tanta fé. Eu nunca vi tanta fé. Porque ela se colocou como se fosse um cachorrinho, ela disse. O cachorrinho fica debaixo. E Jesus tinha falado aquilo mesmo para ver se ela